Boa tarde, pessoal. Vamos fazer novamente um vídeo aqui sobre o Econostat, né? E participação especial da nossa Nina. Vamos falar sobre o Econostat aqui, né? No vídeo passado, a gente falou sobre a tampa número 2, né? 075, um Econostat 75, e depois a gente vai pegar tudo isso daqui, ó, eu vou digitalizar ele e vou mandar aí para colocar num link aí para vocês terem acesso a todo esse material aqui, né, que tem coisa aqui pra caramba das aulas nossa aqui, né? Então a gente falou no último vídeo aqui sobre a tampa 75, né, do Econostat, sobre todas as configurações possíveis aqui, né? Novamente lembrando, isso aqui é teoria, a prática ela aceita, ou mais ou menos, tem carro que aceita um 1600 aí que você coloca um 120 de principal e ele funciona, assim como tem carro que não funciona com 120 nem a pau, só vai funcionar com 130, tem 1300 que só funciona com giclete de lenta 70, abaixo disso não funciona, tem 1300 que funciona perfeitamente com giclete de lenta 52,5, então isso aqui é a teoria, é o ponto de partida para começar a fazer as regulagens no carro. Se você não tem nada da onde se basear, aonde ter uma ideia de como vai começar a regulagem, isso daqui é o ponto de partida. Assistir esses vídeos, todos esses vídeos aqui desde o começo, é um bom ponto de partida para entenderem como funciona essa situação aqui do carburador, né? Então hoje a gente vai falar da tampa número 5, uma tampa muito rara. Eu mesmo nunca vi essa tampa, né, que é o Econostat 85. Por que a gente vai falar dela? Porque é o seguinte, 85 aqui para 80 é uma diferença muito pequena, são 5 centésimos de diferença, né? E em muitos casos, o que acontece? A gente tem uma tampa, né, que a gente passou, eu mesmo tinha uma tampa que eu usei muito tempo, o Econostat 80, no pique, né? Tá até montado no meu pique lá. Porque ele era um 75, só que ele estava tão entupido nesse furinho que eu fui obrigado a passar uma broquinha para desentupir aqui, né? E essa broca acabou alargando o furo para 0,8, né? Então ele ficou um Econostat 80, ao invés de ficar um 75, né? Então vocês vão ver que de 75 para 85 não muda muita coisa. É praticamente assim, eu não vou falar que é uma reprise da aula passada, mas é muito próximo do que a gente tem, que a gente fez. Vou até deixar o de 75 aqui para a gente comparar, porque é bem próximo, né? Esse 0,10 aí, ele não dá tanta diferença assim, né? Principalmente em alta, né? E outra coisa que eu sempre falo, é melhor trabalhar um pouco de excesso do que com uma mistura pobre. Então, na dúvida, é melhor trabalhar com mais do que com menos. Porque o excesso, ele vai contaminar o óleo, ele vai encharcar a vela, mas precisa ter muito excesso para dar um calço hidráulico no motor, né? Precisa ter transbordado a cuba e ter jorrado, vamos falar, uma dupla carburação, ter jorrado toda a cuba para dentro do motor, com ele ligado e dar um calço hidráulico no motor. Do contrário, não acontece, ele vai só pegar e contaminar óleo, vai carbonizar a válvula, vai fazer esse tipo de serviço, de dano, que ele é reparável, né? Até com o motor no lugar. Você pode fazer uma limpeza de carbonização com o motor no lugar, né? Então mistura pobre não, mistura pobre ele fura pistão,
ele danifica o motor. Então a mistura pobre não é ideal. Se tem dúvida, usa um número de giclée um pouco maior, né? Então, hoje vamos falar aqui então, nosso Solex 30 pique, né? 85 aqui com econostato 85. A área desse econostato, ele é 0,56 milímetros quadrados. A área do 75, ela é 0,44. Então a gente tem aí praticamente 12 a mais de área, né? Então o nosso giclée padrão do cálculo ele sempre vai ser o 120 por ventre 24, que dá 1,13. Isso aqui ele é colocado para ter uma mistura de 15 partes de ar para uma de combustível. O nosso giclée padrão de ar aqui, pro 30 pique, pro formato do 30 pique, a construção do 30 pique, é 1,3 também, o 120. A nossa faixa econômica aqui, para as médias rotações, para a gente descobrir o principal aqui, a gente vai continuar usando 14, né? 14 partes de ar para uma de combustível. Se fosse uma gasolina pura, a gente usava 15. Como ela tem etanol, a gente vai usar 14, né? Isso aqui dá 7% a mais do que o 120. Então a gente vai ter que pegar a área do 120 aqui, 1,13 vezes 1,07 para aumentar 7%. Dá 1,21. 1,22, 1,23 aqui é o 125. Então ele é o 125. Então 125 no principal vai garantir 14 partes de ar para uma de combustível. Em alta, ele vai garantir isso se ele tiver com o ar 120. Aí o nosso econostato aqui ele tem que enriquecer. E para enriquecer aqui, ó, 11,3 partes de ar para uma de combustível. Fazendo essa conta aqui, ó, dá 33%. Fazendo 15 dividido por 11,3 dá 33%, 1,33. Então a gente pega o principal aqui, 1,13, multiplica por 1,33, dá 1,5, como a gente viu no vídeo passado. Então nosso circuito principal aqui é o 1,5, que é o principal mais o econostat, menos o econostat, para a gente saber só o nosso principal. Aí o nosso principal aqui, teórico, daria 0,94 milímetros quadrados, que é igual a um principal aqui de 1,09 milímetros, ou seja, um 110. Não tem como usar um 110 no principal. Então, para a gente ter uma mistura em alta de 11,3 para 1, a gente precisaria ter o econostato 85 com um principal 110, trabalhando junto com um ar 120. Só que isso aqui não vai trabalhar em médias. Então, não tem como. Então vamos achar o nosso ar aqui para ele poder trabalhar, né? Aí fazendo uma conta rápida aqui, ó, a gente pegar a área aqui do principal padrão que a gente tem que usar aqui, que é o 125, e tirar da área do principal que a gente achou aqui, ó, menos o econostat, a gente vai ter aqui, ó, 0,29 no circuito principal. Então, como no circuito principal, a cada 1 no circuito principal equivale a 2 no circuito de ar, então a gente vai pegar aqui 0,29 e multiplicar por 2, vai dar 0,58. Aí vamos pegar o ar padrão do cálculo, que é o 120, 1,13, e vamos somar com essa diferença aqui, ó, 0,58, dá 1,71. Então a gente tinha que, na realidade a gente tinha que aumentar isso daqui, né? Então é isso, a gente tinha que aumentar o ar para uma área de 1,71. que equivale a 1,47 milímetros. Isso aqui é a área, então equivale a 1,47 milímetros, ou seja, um ar 145. Então, o carburador aqui teórico, para a gente ter o econostato 85,
a gente usaria o principal 125, o ar 145 e o econostat 85. Isso seria para a gente ter as médias com 14 partes de ar para 1 e o econostat com 11,3 partes de ar para 1. O ar grande, 145, para corrigir o que foi aumentado no principal, né? Então, agora vamos fazer a conta usando o que a gente vai ter em mãos, né? Então, vamos ver como que fica para um ar 125 com o econostat 85, né? Então, vamos lá. O ar 125, ele equivale a 1,23 aqui da área dele, né? Então, a área do ar aqui, 1,23, que é o 125, menos a área do ar padrão, que é o 120, 1,13, dá 0,10. Então, 0,10 aqui no ar, dividido por 2, teremos que aumentar 0,05 milímetros quadrados no circuito principal. Então, o circuito principal aqui, que é 1,5, que a gente achou aqui, ó, mais 0,05 dá 1,55 milímetros quadrados. Aí o nosso principal aqui seria 1,55 menos o econostat. Dá 0,99, a gente achar aqui 0,99 vezes 4 dividido por π. Raiz de 0,99 vezes 4 dividido por π. Dá 1,12. É um giclê pobre, não tem como usar. Então, se eu colocar um ar 125 com econostat 85, para mim andar nessa faixa de mistura aqui, eu não consigo usar o principal. Então, eu tenho que aumentar o principal. Se eu manter o ar, eu vou enriquecer. Então, para mim não manter o ar, eu colocar o 125, ele vai ter que subir o ar. Então, não tem como isso. Então, vamos lá. Vamos subir o ar. Então, mesma conta que a gente fez aqui em cima, né? 1,93 menos agora o cálculo que a gente achou aqui, que é 1,55 menos 0,56. 1,23 menos 0,99 tem 0,24 no circuito principal. Teremos que subir no ar, então vamos multiplicar por 2. 1 no principal igual a 2 no giclê de ar. 0,24 vezes 2, 0,48. 1,23 mais 0,48 dá 1,71. O mesmo que deu aqui, ó, praticamente. Então, é um ar 145. Então, se eu montar aqui o ar 125, o principal 125, o ar 145 e o econostat 85, eu tenho aqui 14 nas médias, 14 para 1 nas médias, e no econostat em alta eu tenho 11,3 para 1. Isso aqui é o ideal para esse econostat. 145, 125 no ar, 145 e 85 no econostat. E se eu não montar, se eu colocar aqui o ar 125, então eu vou ter principal 125, ar 125 e econostat 85. Eu vou ter 14 aqui em alta, em médias. Em alta eu vou ter 9,82, porque vai enriquecer, porque eu diminuí o ar aqui. Então, se eu diminuir o ar, entrou menos ar no circuito principal e vai enriquecer a mistura. Isso eu consigo provar aqui, ó lá, 1,23, que é o principal, mais 0,56, dá 1,79. Então, eu precisaria ter o quê? 1,55, que é o que a gente achou aqui, 1,5 mais a diferença aqui, né, do cálculo aqui do ar padrão, né, pro ar de 125. Então, dá 1,15. Aí eu tenho aqui mistura 11,3 dividido por 1,15, dá 9,82. Ele fica rico. Porém, vocês não percebem isso se não passar de 3.000 RPM. Se o carburador não funcionar em sua totalidade, se você não afundar o pé,
e você não subir o giro do carro, se você trabalhar ali trocando marcha por 2.600, 2.700, você não vai perceber essa diferença do ar 125 para o ar 145. Você não vai perceber isso aqui, muito menos no consumo. Ele vai dar um consumo padrão e vocês não vão sentir isso. Vocês só vão sentir se pegar a estrada e direto tiver acima de 3.000 giros. Pegar um Fusca 1300, pegar a estrada nele e tiver rodando a 90 por hora, 95, 90, 95, de 85 em diante, ele vai dar um consumo pior do que esse. Por quê? Porque eu vou estar abrindo mais o carburador, né? Isso eu consigo provar aqui, ó. Eu tenho o nosso caderno aqui de consumo aqui, ó. Eu usei praticamente todo o tempo que eu usava aqui, ó lá, com um Econostat 80, ó lá, 125 principal, 125 no ar, 60 na lenta, 60 do injetor e o Econostat 80. Deu 9,43 km por litro a média. Por quê? Porque dificilmente eu chego com o meu carro acima de 3.000 RPM. Né? Eu ando com ele mais na cidade, que dificilmente eu estico marcha. Né? Então, ó lá, 125 com o Econostat 80, deu 9,2. Teve alguns casos aqui que eu usei 130 aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, eu usei 130 com o Econostat 80, que eu continuo trabalhando com o Econostat 80 aqui, ó lá. 130, 125 aqui, enriqueceu bastante, ó. Deu um consumo ruim aqui. Aí quando eu voltei para o 125 aqui, ó lá, 8,72. Mesmo assim, ó, aqui eu tenho um 130 aqui, ó, com 125, 60, 60, com ponto 18 de inicial e 32 de final aqui, ó, que eu fiz 9,25, né? Aqui eu fiz 9,35. Então, se não aumentar o giro do motor, vocês não vão perceber esse tipo de consumo, né? Então, não é de todo ruim usar isso daí, né? Usar essa configuração aqui é a ideal, porém pode ser usada essa, desde que não abuse das altas, porque daí na alta vai enriquecer. Aí vamos então usando o ar, o giclée de ar 135 aqui, né? Com o nosso Econostat 85, né? Aí eu vou ter aqui 1,43 é a área do giclée de ar, menos 1,13, deu 0,3 dividido por 2 aqui dá 0,15. O nosso circuito principal aqui 1,5 milímetros quadrados, mais 0,15. Que dá 1,65. Então, para usar um ar 135, eu preciso ter 1,65 milímetros quadrados de passagem, né? A Brasília, de 72, ela usava esse ar aqui, 135, com o principal 122,5 e o Econostat 85. Isso tem no manual da Solex aqui, né? Então, o nosso principal aqui é 1,65, que é desse circuito aqui que nós calculamos, menos o Econostat, 0,56, dá 1,09, dá 117,5 no principal. Não pode, é pobre, não dá para usar. O mínimo que a gente poderia usar seria os 120, desde que a gasolina fosse pura. Hoje, o mínimo é o 125. O 127 é a razão ideal. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta aqui como o da Brasília aqui, né? Que é 122,5. Então, vamos pegar aqui 122,5, dá 1,18 mais 0,56. A gente tem um circuito aqui, ó, principal, de 1,74. Então, a gente precisava aqui 1,65, né? Então, a gente tem 1,74, um pouquinho mais rico, né? Vamos pegar aqui, então, 1,74, vamos dividir por 1,65, dá 5% a mais de combustível que está passando, né? Então, a nossa mistura aqui para potência, aqui para o uso do Econostat, seria 11,3.
Então vamos pegar o 11.3 e vamos dividir por 1.05 para a gente acrescentar 5%. Ó. Dá 10.76. Então não está ruim. Então se a gente trabalhar aqui com o principal 122,5, a gente vai ter uma mistura em médias pobre para os dias atuais. 14.3 para 1. Pobre, porém, não danificando o motor, né? Se eu usasse aqui um 117,5, sim, mas um 122,5 não está danificando o motor, ainda mais num 1600, que você consegue ter uma aspiração melhor, uma aspiração mais forte. A cabeça do cilindro é maior, ele tem mais força de aspiração, né? Então ele trabalha, vamos falar assim, com maior facilidade de puxar a mistura do que o 1300. O 1300 ele tem uma compressão um pouco mais baixa, então ele perde-se um pouco de mistura, né, no coletor e tal. O 1600 ele tem, em alta principalmente, ele tem uma perca menor ainda, né? E uma coisa que a gente vai fazer depois um vídeo só para isso, provavelmente eu coloco no meio da semana. E aquele coletor, aquela coletora alta até chegar no carburador, que o filtro de ar está aqui do lado e o carburador está aqui no centro. Essa distância aqui, ó, ele enriquece muito em alta, porque a dificuldade do ar chegar aqui na boca do carburador é grande quando o motor está aspirando a alta. Isso vai enriquecer, porque a gasolina vai, mas o ar não vai, né? Então a gente vai trabalhar aqui com 14.3 para 1, o ar 135 e quando entrar o econostat 10.7 para 1, né? Vai estar com 0,8 aqui mais ou menos. O limite de potência aqui do carro 0,8 seria o ideal para garantir potência, né? Então seria 13.3 partes de ar para uma de combustível vezes 0,8. Que daria esses 10.7 para 1. Então tá ok. Essa giclagem aqui tá ok. Até para os dias atuais. Um pouco pobre aqui, mas praticamente nem perceberia, né? Mas está ok. Né? Já era ok na época que a gasolina era pura e hoje também está ok. Porém, modificaríamos só apenas o principal aqui. Em alta está ok. Então vamos lá. Para a gente modificar o principal, a gente tinha que colocar aqui um 125 no principal. Esse 125 no principal, ele vai dar 14 partes de ar para uma de combustível nas médias. A gente fez a conta aqui, ó. É aqui em cima, né? E o ar 135, e quando entrasse o econostat, a gente ia ter um pouco mais rico do que aqui, porque é só 2,5 de diferença. É 2 centésimos e meio de diferença. Então, aqui ó, a gente ia ter 10.46 para 1, né? Que também estaria ok. Então, se te fazer a conta aqui, ó lá, 1.23 do principal mais o econostat dá 1.79. 1.79 dividido por 1.65 do cálculo aqui, dá 8% a mais de combustível em alta. Então, aqui 11.3 dividido por 1.08, 10.46, 0,78. Pouca diferença do 0,8. É rico, mas só em alta. Em médias, ele está bom. Então, com o ar 145, nós já fizemos aqui, que é o ideal, né? Então, aí a gente percebe assim. Por que eu queria fazer esse vídeo com econostat 85? Porque a gente percebe assim, quanto mais a gente vai aumentando o econostat, mais a gente vai enriquecendo a alta. E quanto mais a gente vai enriquecendo a alta, a gente vai comprometendo a média. Porque eu não posso andar com um giclê na média extremamente pequeno. Justamente por quê? Justamente porque eu vou empobrecer muito as médias. E nas médias que o perigo de bater pino, de aquecimento do motor acontece. Que é aquela hora que você está vindo em terceira, aí você passa na lombada ali
por volta ali de 30 por hora e coloca uma segunda e aperta para o carro sair. Nessa hora que você vai fazer uma passagem rápida do circuito de lenta com a ajuda do injetor para entrar no principal, e se o principal não tiver um giclê principal adequado ali para suprir essa necessidade das médias, ele vai grilar, ele vai bater pino. Até esses dias o rapaz perguntou para mim, o que é grilar que você fala? Grilar que eu falo é um barulho metálico, é como se você pegasse um copo de vidro, colocasse algumas moedas dentro e chacoalhar o copo. Vai fazer aquele barulho característico dos nossos carros modernos, aí, principalmente os Kwids, né? Quando você abastece com gasolina, que você aperta ele, coloca a carga no motor, se escuta lá, né? Esse barulho, isso danifica o motor, né? Então, às vezes é melhor você sacrificar o motor em alta aqui, deixando ele rico, porém as médias estarem ok, dentro da razão, porque as médias estragam o motor, a alta estraga, só que assim, na alta, se você tiver um econostato, você vai garantir que ele vai estar com uma mistura rica. Em alta, se você colocar um 120 nas médias, você vai garantir que em alta ele vai estar dentro da razão. Porém, e as médias? Né? Então, as médias são importantes você usar sempre um giclê principal aqui, ó, hoje, no mínimo 125. Eu não usaria nem o 122,5. Não usaria 122,5. Montei alguns carburadores novos desse Solex com 120 para não tirar a tinta do giclê principal e perder a garantia de 6 meses. Mas deixei bem claro para o dono do carro, não acelera muito forte, principalmente em médias. Reduz a marcha para poder acelerar, para subir o giro e você garantir o uso do econostat, porque senão é perigoso e a gente não pode mexer no carburador, senão ele perde a garantia de fábrica, quando você compra novo. 6 meses após isso, já arranca o principal e coloca um 125 no lugar, né? Então a gente viu aqui que ele não dá muita diferença, né? Vamos fazer aqui uma comparação com o nosso 75. Então aqui, ó, o padrão nosso aqui seria um 117,5, aqui seria um 110, né? Os dois casos estão pobres. Para usar o 125 aqui, a gente não conseguiria, né? Teria que colocar um principal 112. E aqui, para usar um 125 aqui, a gente conseguiria, né? A gente colocaria aqui um 120 no principal, é pobre para os dias atuais, mas já dá. Então 75 leva vantagem nisso, né? Já com o 125 você já não está tão fora da mistura. E para usar o 135 aqui, ó, a gente teria que colocar o principal aqui, 117,5. Aqui com o 135, vamos achar ele aqui. Onde é que eu fiz aqui? O 135, eu fiz ele aqui, não lembro aonde. Aqui, achei ele aqui. Estou meio perdido nos cálculos hoje aqui. Achei ele aqui, ó. Então, com o principal 125, o ar 135 e o econostat 75, ideal. Então, tampa 75 leva vantagem na tampa 85. Depois a gente vai fazer um parâmetro disso. Melhor tampa que tem, a melhor tampa, na minha opinião, para se comprar é uma 60. Já perguntaram isso, eu já vou adiantar. Uma 60, né? Então, vamos deixar aqui o pique S para a gente fazer um parâmetro aqui. Então, a gente tem aqui o pique S. Olha lá, vamos lá. Usando aqui um Solex 30 aqui, com o giclê de ar 145, antes da gente ir para o pique S. A gente tem aqui, daí o cálculo aqui, 165 menos 1.3, 0,52, 0,52 dividido por 2, temos que enriquecer aqui o circuito principal em 0,26. 1.5 mais 0,26
dá 1,76, principal 1,76 menos 0,56, dá 1,2 milímetros quadrados, 1,24 milímetros, 125. Então aqui é o ideal. Isso aqui é o ideal com econostato 85. 125 no principal, econostato 85 e ar 145. Aqui vamos lá, usando a razão então, para a nossa gasolina aqui de E27, que no principal. Aí a gente vai ter aqui 1,12, essa divisão aqui de 15, 13,3 dá 1,12, 1,13 vezes 1,12 dá 127,5. Então, colocou 127,5 no principal, garante a razão correta para os 13,3 partes de ar para uma de combustível. 1,27 mais o econostato dá 1,83, 1,83 menos o 1,5 do padrão, 0,33 que tem que aumentar no ar. 0,33 vezes 2 dá 0,66. 1,13 mais 0,66 dá 1,79 milímetros quadrados. Então o nosso ar aqui, ó, resolvendo aqui para achar o diâmetro, dá 1,51 milímetro. 150 no ar. A não ser que vocês furem. Nunca vi essa flauta de ar. Principal 127,5, econostato 85, então o ar 150. Coloca o ar aqui 145, vai ficar bom com 127,5. Com o 135 também fica bom. Agora vamos para o nosso Solex 30 Pique S com econostato 85. Sem dúvida, vai dar muito trabalho a gente fazer esses cálculos aqui. Venturi pequeno não precisa de giclês grandes, não precisa de econostato grande, porque o Venturi pequeno ele acelera a velocidade do ar. Acelerando a velocidade do ar, automaticamente acelera a depressão, acelera aquela puxada de combustível. Então ele vai acelerar o circuito trabalhar. Então se tiver uma mesma borboleta com 30 milímetros, um Venturi de 24, você vai precisar mais ou menos 40% de borboleta para ele começar a funcionar o principal. Se você colocar o Venturi 22,5 do Pique S com a borboleta 30, esses 40% cai para 30 e poucos por cento. Então, o principal num Pique S sempre vai funcionar primeiro do que num pique normal, justamente por causa do Venturi. Aí você vê que tudo é menor num Pique S. Os giclês são menores, a lenta é menor, o injetor é menor, tudo é menor, o econostato é menor. Por quê? Porque ele não precisa de tanto combustível, o Venturi dele é menor. Então, o giclê padrão aqui, ó, do cálculo, num Pique S, que é o Venturi vezes 5, é um 112,5, que dá 0,99 de área. O ar padrão, 112,5. Fazendo aquele mesmo cálculo da nossa faixa econômica aqui de 14 para 1, aqui, ó, a gente vai enriquecer ele 7%, dá 1,06, 117,5. É o giclê padrão para a gente garantir 14 partes de ar para uma de combustível. A nossa faixa de potência aqui, 11,3, fazendo a cálculo aqui, os 33% aqui, ó, dá 1,32 milímetros quadrados. Então, o nosso principal aqui, ó, para usar a tampa 85, ó, para vocês verem como vai ficar ruim isso aqui. 1,32 menos o 0,56 do econostato, vai sobrar um principal de 0,76 milímetros quadrados de área. Isso aqui, ó, dá 0,98 milímetros, ou seja, um giclê de 100, um giclê principal de 100, não tem como. Isso aqui é um giclê principal de um carburador com o Venturi 20 para gasolina pura. Então não tem como usar isso aqui, é pobre. O mínimo que a gente pode usar é 1,0
1,06, que é isso aqui, ó, é o 117,5, que é 1,06. Então, 1,06 mais 0,56 dá 1,62. Se a gente pegar aqui 1,62 menos 1,32, dá 0,3. Esse 0,3 a gente vai multiplicar por 2 porque a gente vai aumentar no ar. Então, 0,6. O ar é 0,99 mais 0,6, dá 1,59, que equivale a 1,42 milímetros, um ar de 140. Então, para a gente garantir os 11,3 aqui em alta com o econostato 85, precisaria ter um ar 140, com o principal 117,5. Aqui vocês verem como isso aqui é grande pro pique S. O pique S é grande. Tá? Qualquer coisa que você abaixe do ar aqui, ó, você vai estar com a mistura mais rica do que isso aqui. Então, tem casos que precisam, mas a maioria dos nossos Fuscas não precisa isso. Então, o econostato 85, ele é suportável num pique. Num pique S é difícil, né? Então, vamos continuar aqui. Imagine a semana que vem que a gente fizer com o de 100, né? Vamos então continuar aqui, ó. Nosso pique S aqui, ó, com o econostato 85, com o ar 120, que é o padrão. Então, vamos lá, 1,13, que é a área do 120, menos o 0,99, que é o ar padrão. 0,14 dividido por 2 dá 0,07. 1,32 mais 0,07 dá 1,39 de área no circuito principal. 1,39 menos o econostato dá 0,83. Ele dá o GQ principal de 100. É pobre, não tem como usar. Aí cairia naquele mesmo cálculo que a gente já fez ali atrás. Pegar 1,8 mais vai dar 1,64, 1,64 menos 1,39 dá 0,25, 0,25 vezes 2 dá 0,5. Íamos pegar o ar 1,13 mais 0,5 dá 1,63, que vai dar um ar de 140. Então, com o ar 120, a gente não teria que ser um ar 140. Com 120 vai enriquecer. Então, vamos ver quanto que vai enriquecer. Então, a gente pegar aqui, ó, 1,64, 63, que é a área do ar 140, dividido por 1,39, vai dar 1,18. 18% mais combustível. 11,3 dividido por 1,18, 9,57 de mistura em alta. Então, se a gente colocar um GQ principal 117,5, dá 14,1. Tá ótima as médias. Eu estou usando isso com consumos muito bons. O ar 125, o ar 120, aliás, e o econostato 85, eu enriqueço aqui, ó, 9,57, fica rico em alta. Ah, mas vai ficar ruim? Se é aquele caso que a gente discutiu ali atrás. Se não chegar acima de 3.000, não vai nem perceber isso aqui, ele vai trabalhar aqui, ó, vai ter consumos bons. Aí com o ar 125, com o ar 125, a gente vai ter 1,23 do ar, da área, né? 1,23 menos 0,99 dá 0,24, vamos dividir por 2, dá 0,12, vamos somar com o circuito principal, dá 1,44, 1,44 menos o econostato, 0,88, dá um principal de 105, é pobre. Então, o mínimo de principal que a gente podia usar é 117,5, então 1,08 mais 56 dá 1,64. Esse 1,64 dividido pelo circuito principal aqui que a gente achou aqui para usar o ar 125 dá 13% a mais. 11,3 dividido por 1,13 dá 10,1. Então, com o principal 117,5, mantenho as médias com 14. Colocando o econostato 85 junto com o ar 125, eu tenho 10 para 1.
é rico também, né? Vamos usar o 135 então, no ar. É o mesmo cálculo, 1,43 menos o ar padrão, da 0,44, dividido por 2, 0,22, somando com o circuito principal 1,54. O principal aqui é 1,54 menos 0,56, dá 0,98, ó, 112,5, que é o padrão nosso, é o giclê padrão. Dá 15 partes de ar para uma de combustível. É pobre para nossa gasolina. Se fosse uma gasolina pura, poderia usar isso aqui, não teria problema, mas é pobre. Tem carburador lá fora, tem Fusca lá fora na gringa, que usou isso aqui de principal e rodava. Atendia as emissões de poluentes, mas para nós aqui é pobre. Então, o nosso mínimo aqui é 117,5, então 117,5 dá aquele circuito de 164, né? 164 dividido pelo circuito de 1,54 dá 6%. 11,3 dividido por 1,06, 10,61 para 1. Então aqui vocês percebem que com 135 no ar já fica ok no econostato. Então eu posso usar sem maiores problemas. O principal 117,5 vai garantir as médias boas, o ar 135 e o econostato 85, dando 10,66 para 1. Vai ficar ok aqui. Aqui não fica ruim, pode ser usado. E para a gente finalizar aqui, né, o ar 145, a área dele é 165, 165 menos 0,99 dá 0,66, 0,66 dividido por 2, 0,33, 1,32 mais 1,33 dá uma passagem de 1,65. O principal aqui é 1,65 menos o econostat dá 1,09, 117,5. Pronto, achamos aqui o ideal para o nosso cálculo, que é com o ar 145. Então, principal 117,5, garante as médias. O ar 145 junto com o econostato 85 garante 11,3 para 1. Nós vamos testar isso aqui no meu carburador, no PIC-S, para a gente ver como é que vai ficar isso daqui. Que eu estou usando, eu uso 117,5, 120 e econostato 50. Então eu tenho a tampa 80, eu vou colocar isso aqui para a gente ver como é que vai ficar. Aí usando a razão estequiométrica para o nosso combustível, 13,1 de ar para uma de combustível. 1,13 mais 0,56 dá 1,69, né? Esse 1,13 aqui é a razão que a gente achou para a gasolina. Pegou aqui 15, dividiu por 13,3, deu uma porcentagem que a gente deu lá 13%, que a gente multiplicou pelo giclê padrão e deu um giclê de 1,3, que é o giclê para razão, que é o 120. Então pegar aqui 1,69 dividir por 1,65 dá 2%, 11,3 dividido por 1,02 dá 11 para 1. Então com o principal 120, com o ar 145 e com o econostato 85, a gente também tem a razão igual. Tem a razão certa aí, ideal para rodar. Ficou meio longo esse vídeo, mas eu quero que vocês percebam que quanto maior for o econostato, mais dificuldade de calcular as médias tem. Por isso esse carburador que é vendido hoje para o 1.600 da Solex é muito difícil de acertar, principalmente no 1.300. Muita gente entra em contato comigo. O carro está ótimo em alta, mas ele está ruim em progressão. É exatamente o principal 120. Aí você coloca um principal maior, aí ele começa a ficar ruim em alta, com excesso em alta. Até eu indico, se puder, compra outra tampa. Não tem como. Se for para usar ele, não vai ser, ou vai ter que aumentar muito o ar. A gente vai falar disso a semana que vem. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo aí.